Essa é a nossa última aula sobre as forças intermoleculares, falando da influência que elas têm nas propriedades físicas, que podem ser influenciadas então pelas forças intermoleculares, pela massa e pela forma da molécula. Esses três pontos influenciam nas propriedades físicas dos compostos, ok? Vamos ver então a influência da força intermolecular nos pontos de ebulição, tá? Olha só, analisando esse quadro, nós temos aqui, inicialmente, SiH4, GeH4 e Br2. Todas moléculas do tipo apolar, como o Br2 aqui, por exemplo, com massa de 160. Moléculas apolares. E a gente sabe que moléculas apolares têm interação por dipolo induzido, ok? A mais fraquinha das forças intermoleculares. Analisando outro quadro, que nós temos o pH3, o ASH3 e o ICl. Analisando o ICl, que tem massa próxima do Br2, nós temos ali o ICl como uma molécula polar, ok? Aí o que acontece? Moléculas polares atraem-se por força de interação do tipo dipolo permanente, ok? Então, moléculas polares, dipolo permanente. Dipolo permanente é mais intenso do que dipolo induzido. Então, analise os pontos de ebulição. Para o Br2, 59. Para o ICl, 97. Ou seja, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição, porque as moléculas estão atraídas com mais força. Entende isso? Moléculas atraídas com mais intensidade, mais difícil separá-las, ponto de ebulição mais elevado. Legal? Entendido? Então, nós temos para moléculas de massa próxima, quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de fusão e de ebulição. Legal? Para a gente analisar isso melhor ainda, vamos comparar esses dois aí, ó, o Br2 e o ICl, com a água. Olha só como a força intermolecular é importante no ponto de ebulição. A água tem massa 18, bem menor que os outros dois que a gente já analisou. A água é uma molécula polar. Só que não é o dipolo permanente a força que vai predominar, porque a água pode fazer o quê? Ligações de hidrogênio, lembra disso? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Legal? Exatamente, olha só. A água pode fazer ligações de hidrogênio e por conta disso as forças de atração são muito intensas. Mesmo com uma massa pequenininha, você tem um ponto de ebulição muito elevado. Tranquilo? Vamos analisar agora a massa molar influenciando nos pontos, nas propriedades físicas como o ponto de ebulição, tá? Vamos analisar esse quadro em que nós temos somente moléculas do tipo apolar, ok? Moléculas apolares, todas elas se atraem por dipolo induzido. Então, nós estamos comparando o mesmo tipo de força para todas essas moléculas que estão aqui. Note o seguinte, conforme eu desço aqui, eu estou aumentando a massa molar, tá certo? O aumento de massa molar está fazendo aumentar os pontos de ebulição, ok? Isso é fácil de você entender. Pensa naquela brincadeira de pegar e jogar as pessoas para cima. Quem que é mais fácil jogar para cima? Uma pessoa mais levinha ou uma mais pesadinha? Legal, a mais pesada é mais difícil de eu tirar. Se eu estou tentando fazer ebulição, eu estou tentando tirar moléculas do meio líquido e fazer ela passar para o meio gasoso. Então isso depende da massa. Quanto maior a massa, mais difícil eu tirar do meio líquido e fazer ela passar para a fase gasosa. Legal? Então nós temos, para forças moleculares iguais, nós teríamos a massa como fator influenciador. Terceiro ponto que influencia nas propriedades físicas é a forma da molécula. Se a gente analisar aqui, essas moléculas dadas aqui para você, ó, o C5H10, nessa forma e nessa forma. O que é diferente? Aqui está a molécula de C5H10, completamente aberta, sem ramificação. E aqui a molécula de C5H10 com uma ramificação. Essa molécula é mais exposta às moléculas vizinhas iguais a ela. Dessa forma, as forças de atração serão mais intensas nesta molécula do que nesta molécula aqui, ó, em que este carbono central aqui, ó, já não está mais exposto, porque ele está envolto pelos demais carbonos, diferente desta molécula aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, quanto mais exposta a molécula, mais força de atração ela vai ter, apesar de ambas serem atraídas pelo dipolo induzido, porque hidrocarbonetos são moléculas apolares. Legal?
Esta é mais exposta, esta menos exposta. Então a forma da molécula, ela influencia de que forma? Quanto mais exposta a molécula tiver, mais atraída ela será, mais difícil separar, mais elevado o ponto de ebulição. Note aqui os pontos de ebulição da primeira, mais exposta, 36, e da segunda, menos exposta, 9 graus Celsius. Ok? Muito bom! Agora a gente finalizou aí a parte teórica, é hora da gente praticar. Não saia do vídeo, a gente não pode fugir de exercício, agora que é a hora que a gente vai ver se você entendeu, tá bom? Se você quiser mais listas de exercícios, teorias para você acompanhar a aula, aqui embaixo o site do Professor Marques, é só clicar no link e conhecer todo o nosso trabalho, combinado? Bora lá pro exercício! De volta contigo, vamos ao videocício que ele nos forneceu. É esse aqui, ó. Ele nos dá aqui um quadrinho com os pontos de ebulição de alguns compostos e quer que a gente identifique esse x, y e z como sendo maior ou menor que um determinado valor que está sendo mostrado ali. Para isso, vamos analisar por partes. Vamos lá então, começando pelos elementos do grupo 14. CH4, SiH4, GeH4. Todos 4 ligantes ao redor de um central sem elétron não ligante. Geometria, qual é? Tetraédrica. Não lembra disso? Veja as aulas lá sobre geometria, tá legal? Muito bem, geometria tetraédrica. Todos, portanto, compostos apolares. Todos mesmo tipo de força intermolecular. Quem vai comandar, então, a propriedade física ponto de ebulição é a massa. Note que, descendo aqui, eu estou aumentando a massa. Aumentando a massa, eu devo aumentar o ponto de ebulição. Logo, o x tem que ser o menor dos pontos de ebulição ali. Então, o x tem que ser menor do que 111. Legal? Vamos ao segundo grupo, o grupo 15 agora. Nós temos ali NH3, PH3, ASH3. Todos eles com 3 ligantes ao redor do central e com um elétron não ligante no central. Geometria do tipo piramidal, certinho? Não lembra disso? Veja as aulas sobre geometria molecular. Legal? Muito bem. Note então que todas são moléculas polares. Em todas eu vou ter dipolo permanente. Porém, o NH3 tem um diferencial. O hidrogênio ligado ao nitrogênio, o que permite ligações de hidrogênio aqui para o NH3, o que vai fazer o seu ponto de ebulição ser muito maior do que o dos demais ali que não fazem as ligações de hidrogênio. Então, o Y tem que ser maior do que menos 88. Tá legal? Tá aí. Analisando o próximo grupo, que é o grupo da família 16, o grupo 16. Então, você tem H2O, H2S, H2Se. Todos eles, 2 ligantes ao redor do central e tem elétron não ligante no central. Geometria do tipo angular. Legal? Então, essa é a geometria para todos aqueles compostos. Todos polares, portanto, todos apresentam dipolo permanente como força de atração. Porém, a água também tem o diferencial do hidrogênio ligado ao oxigênio, o que permite então que a água faça as ligações de hidrogênio. Por isso, o ponto de ebulição da água é muito maior do que os dos outros ali que estão no mesmo grupo, o H2S e o H2Se. Analisando o H2S e o H2Se, nós temos o mesmo tipo de força intermolecular, então é a massa quem comanda. Note que aumenta a massa do H2S para o H2Se. Se aumenta a massa, tem que aumentar o ponto de ebulição. Assim, o Z tem que ser maior do que menos 60. Certinho? Analisando o todo, nós teríamos que o X é menor que 111, o Y é maior que menos 88 e o Z tem que ser maior do que menos 60, que leva a gente à resposta E para esse videocício. Legal? E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá